Seja bem-vindo ao nosso oceanário. Oi, professora. Então é aqui o oceanário que a senhora tanto fala? Ele é muito maior do que eu imaginava. É mesmo, ele é bem grande. Aqui nós podemos estudar muitos animais marinhos, saber como eles vivem, quais os seus hábitos, do que eles se alimentam e quais os outros seres que deles se alimentam. Puxa, isso é muito legal! Dá pra gente ver eles bem pertinho. Olha esse aqui, é o grande tubarão branco, também conhecido como arlequim. Ele é o maior dos peixes predadores e pode ter mais de 7 metros de comprimento. Caramba, como ele é grande! Se eu estivesse no mar assim com ele pertinho, que medo! Um parente distante dos tubarões também está entre os maiores peixes conhecidos, a raia-louca. Olha, que linda! E que enorme! Ela parece flutuar como uma nave espacial. Olha, a tartaruga! Ela também é tão graciosa. No mar, os peixes e outros seres marinhos podem se mover em qualquer direção. E é por isso que se parecem com naves no espaço. O tubarão, a raia, a tartaruga, assim como o polvo e as águas-vivas, podem ir em qualquer direção, inclusive para cima e para baixo. Olha aqui uma água-viva. Ela parece feita de gelatina. Parece uma geleia. Apesar dessa aparência frágil, águas-vivas são muito resistentes e a maioria delas é muito perigosa. É mesmo? Mas ela não tem boca, nem garra, nem olho. Como pode ser perigosa? No caso das águas-vivas, as aparências enganam muito. Elas podem não ter boca, garras e olhos, como nós com o tubarão branco, mas tem um sistema letal para capturar suas presas. E há seres que gostam mais de ficar no fundo do mar, presos às rochas e protegidos por algas e pelo sol arenoso. Mas chega de ficar falando, vamos fazer um passeio pelo mar. Oba! Estou tão ansiosa para mergulhar. Aqui é tão movimentado. Nós estamos no Recife de Corais. Aqui existem muitas espécies diferentes, de variados tamanhos e formas, e que mantêm entre si relações de todo tipo. Há presas e predadores, é claro, mas há também muita colaboração entre eles. Os recifes de coral estão entre os ecossistemas mais ricos em diversidade. Olha, a moreia! Pensei que ela fosse comer o peixe. O peixe e o camarão, que entram dentro da boca da moreia, se alimentam dos restos de comida presos ali e de pequenos parasitas. E ao mesmo tempo limpam o local, evitando para a moreia eventuais infecções. Ele é tipo dentista, esse peixe aí. Olha esse caranguejo. Ele está defendendo o coral de predadores maiores, como uma estrela do mar espinhenta, e aproveita também para se alimentar dos restos de comida que o coral não consumiu. É tudo tão colorido. E essa profusão de cores muitas vezes tem uma finalidade prática. Quase sempre, cores fortes e vibrantes são uma maneira de comunicar aos parceiros algo como: olhe, veja como eu sou saudável e forte. Se você está pensando em se meter comigo, é melhor mudar de ideia. Mas se você quiser namorar comigo, eu sou o melhor parceiro para você. Ou então serve como advertência aos predadores. Nem pense em querer me comer. Eu tenho muito veneno e você vai se dar muito mal. Puxa, como é cheio de vida aqui! É mesmo! Os recifes de coral são responsáveis por 1/4 de toda a vida marinha. Como assim?
Um a cada 4 seres marinhos depende diretamente dos corais para se reproduzir, para se alimentar ou para viver. Mas onde ficam os recifes de coral? Eu nunca tinha visto um recife de coral antes. Não é mesmo muito fácil achar os recifes de coral se você não mergulhar em certos locais específicos. Apesar de serem fundamentais para muitos seres marinhos, os recifes de coral ocupam menos de 1% da área dos oceanos. Apenas uma pequenina parte dos oceanos tem recifes de coral, e quase todos estão na região tropical da Terra, que fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e que é a que recebe a luz do Sol de maneira mais regular ao longo do ano. Os recifes de coral dependem diretamente da radiação solar, e é por isso que a imensa maioria dos recifes de coral estão em águas rasas, próximos à superfície. Eu não entendo bem o que são os recifes. Eu vejo um montão de rochas, um montão de seres vivendo ali. Mas afinal, o que são recifes? Essa é uma ótima questão. Recife é meramente um amontoado de rochas ou areia ou ambos, que se estende formando uma espécie de caminho submerso, mais próximo à superfície. Há recifes que se formam pela acumulação de areia e pedras provocadas por ondas, marés ou correntes marítimas. Outros são formados por rochas erudidas cavucadas pelas águas. Mas os recifes mais conhecidos são os formados pelos corais, por isso que os chamamos de recifes de coral. Mas então o que é um coral? Um coral é uma formação de muitos seres individuais de uma mesma espécie, chamados pólipos de coral, que coexistem em estreita relação e que podem formar enormes colônias. Os pólipos de corais também mantêm uma estreita relação alimentar com um tipo de alga muito pequena, microscópica, que pode habitar dentro deles, chamada de zooxantela, e que consegue transformar a luz solar em energia através de um processo químico chamado de fotossíntese. Esse é o mesmo processo pelo qual as plantas conseguem usar e armazenar a energia solar. Muitos pólipos formam um coral. Entendi. Mas e quanto aos recifes de coral? Por que aparecem sempre com rochas com formatos tão estranhos? Um pólipo pode conseguir seu alimento de muitas maneiras. Quando ele usa a energia solar através das algas zooxantelas, ele excreta um material calcário rígido, que forma essas partes duras e que serve como uma espécie de esqueleto para o coral. Um coral, no fim das contas, produz rochas a partir de água e luz. E essas formações estarão sempre à flor d'água, formando recifes. Aí o termo recife de coral. Uau! Não é tão simples, mas dá para entender. Recifes de coral são enormes estruturas rochosas formadas por colônias de pólipos que são chamadas de corais. Muito bem, é isso mesmo. Os corais podem produzir rochas calcárias a uma taxa de vários centímetros por ano. Vem fazendo isso ao longo de mais de 100 milhões de anos. O maior deles, a Grande Barreira, na costa nordeste da Austrália, tem mais de 2.000 km de comprimento e pode ser visto do espaço. Em alguns pontos, sua largura é de mais de meio quilômetro. E eu entendi também que pólipos podem ter algas muito pequenas dentro deles. Essas microalgas fornecem nutrientes e dão coloração aos corais. E é por causa dessa relação com as zooxantelas, que chamamos de simbiose, que os corais são tão sensíveis à temperatura. Como assim? O aquecimento global tem produzido um aumento persistente na temperatura média dos oceanos. E com o aumento da temperatura das águas nos corais, a quantidade de zooxantela pode aumentar muito, fazendo com que os pólipos as expulsem em uma reação suicida.
Sem as zooxantelas, os pólipos perdem sua principal fonte de nutrientes, encaminhando-se para a morte e perdendo sua coloração vívida. Com o tempo, resta apenas um material calcário branco, rochoso e sem vida. Então, quando um coral está branqueando, ele está como que doente? Isso mesmo! E quando ele está todo branquinho, é porque ele já está morto? Sim! E quando os corais morrem, todo o ecossistema complexo, com todos os seres que dele dependem direta ou indiretamente, também desaparece. Por isso, temos que pensar em uma maneira de proteger os corais. Nós, os humanos, também somos afetados fortemente pelos corais. Mas como assim? Nós nem vivemos no mar. E que eu saiba, nós não comemos corais. É verdade, mas grande parte dos seres marinhos dependem dos corais. Essa dependência pode ser total e direta ou pode ser indireta e parcial. Muitos peixes que pescamos para o nosso consumo como alimento estão fortemente relacionados com os corais. Além disso, cerca de 500 milhões de humanos dependem diretamente dos corais, explorando-os para pesca e outras atividades de subsistência. Os corais também servem como barreiras naturais para fenômenos marítimos e meteorológicos cataclísmicos, como ondas gigantes, ciclones, maremotos, dispersando parcialmente suas energias destrutivas e protegendo as costas litorâneas habitadas. Entendi. E se os corais morrerem, aquele 1/4 de vida marinha que depende deles também desaparecerá. E todos os outros seres marinhos que se relacionam com eles também serão afetados. E não apenas os seres marinhos, aqueles que vivem dentro da água. Pássaros pescadores, ursos polares e também nós, os humanos, seremos afetados. Grande parte da base de toda a teia alimentar do planeta é relacionada com os corais e todos os seres são afetados quando os corais são danificados. Puxa, mas não tem nada que possamos fazer para ajudar? Claro que tem, sim! Uma das coisas mais importantes que nós, os humanos, podemos fazer é diminuir as emissões de gás carbônico na atmosfera, pois além de aumentar o efeito estufa e, em consequência disso, aumentar a temperatura dos oceanos, ele provoca ainda um aumento da acidez das águas, o que também prejudica os corais. Sei, gás carbônico é aquele que resulta da queima de combustível como gasolina, óleo diesel e carvão, não é? Outra coisa também importante é reduzir o despejo de dejetos e lixo nos mares, pois a poluição resultante atinge fortemente os corais. Eu vi outro dia que há uma enorme quantidade de lixos plásticos nos oceanos. E ainda há uma boa notícia dos cientistas, os biólogos marinhos e oceanógrafos, que já desenvolveram maneiras de recuperar artificialmente alguns tipos de corais. Mas isso demanda muito tempo e muitos esforços. Então, o melhor que podemos fazer é nos esforçarmos para evitar que o que ainda resta de corais no mundo seja preservado. Entendi. Nossa, quanta coisa a gente aprende dando só uma olhadinha aqui embaixo. É mesmo, mas agora está na hora de subirmos. Vamos voltar para a Terra? Tantas coisas tão lindas, eu aprendi tanto. Que bom que você gostou. E melhor ainda, que você aprendeu bastante coisa.